A descrição das equações de Maxwell, como nos é apresentada, não leva em consideração a existência de objetos ao longo do caminho por onde passa uma onda eletromagnética. Apesar do formato que nos é apresentado da equação de Maxwell ser adequado a muitos problemas, nem sempre temos essa condição. Quando os campos eletromagnéticos estão presentes em um meio, eles reagem com esse meio. Resultado disso, nós temos vetores que se combinam reforçando em algumas relações. Por exemplo, vamos supor que um campo elétrico está em um meio dielétrico. O campo elétrico acaba causando polarização dos átomos e moléculas desse meio. Esta polarização acaba criando momentos de dipolo elétrico que causam distorção no fluxo elétrico no meio. Neste caso, um vetor adicional de polarização deve ser levado em consideração. Dessa forma, devemos levar em consideração a relação com a densidade de fluxo elétrico e o campo elétrico como sendo: densidade de fluxo elétrico é igual a ε0 vezes o campo elétrico mais PE, em que PE corresponde a um vetor de polarização. Em um meio linear, o efeito da polarização elétrica também é linear e está relacionado ao valor do campo elétrico aplicado. Neste caso, temos que o vetor polarização é igual ao ε0 vezes χ vezes o campo elétrico, em que χ é a permissividade elétrica que pode ter um valor complexo. O que nos leva a escrever que a densidade do fluxo elétrico depende de ε0 vezes o campo elétrico mais o vetor de polarização elétrica. Isso pode ser expresso como sendo igual a ε0 vezes a parênteses 1 mais χ, fecha parênteses, vezes o campo elétrico. Em outras palavras, a densidade do fluxo elétrico é igual a um ε vezes o campo elétrico. No caso, podemos dizer que ε é igual a ε' menos jε duas linhas, que é igual a ε0 vezes a parênteses 1 mais χ, que descreve a permissividade elétrica complexa no meio. A parte imaginária de ε, ou seja, o valor de menos jε duas linhas, corresponde às perdas de energia do campo elétrico que podem ser vistas como o aquecimento do material provocado pela vibração dos momentos de polo elétrico. Devido ao princípio da conservação da energia, a parte complexa de ε deve ser sempre negativa. Em outras palavras, a parte complexa, que é menos jε duas linhas, indica então que o valor de ε duas linhas deverá ser sempre positivo. As perdas que ocorrem em um material dielétrico podem ser comparadas a perdas em um condutor. No caso de material condutor, temos que uma densidade de corrente elétrica irá existir e pode assumir a forma de densidade de fluxo de corrente elétrica é igual a sigma vezes o campo elétrico. Se pegarmos a equação de Maxwell que descreve o rotacional do campo magnético, temos rotacional do campo magnético é igual a J ômega vezes a densidade de fluxo elétrico mais a densidade de corrente elétrica. Organizando as equações, podemos reescrever que o rotacional do campo magnético é igual a J ômega epsilon vezes o campo magnético mais sigma vezes o campo magnético. Substituindo epsilon pela sua representação complexa, chegamos que o rotacional do campo magnético é igual a J ômega epsilon' vezes o campo elétrico mais a parênteses ômega epsilon duas linhas mais sigma, fecha parênteses, vezes o campo elétrico. Organizando as equações, ficamos com que o rotacional do campo magnético é igual a J ômega vezes a parênteses epsilon' menos J epsilon duas linhas menos J sigma sobre ômega, fecha parênteses, vezes o campo elétrico. Observando essa última equação, podemos concluir que não podemos separar a perda do dielétrico, que é provocada por ômega epsilon duas linhas, da perda de condutividade elétrica, que é causada por sigma, já que podemos considerar ômega epsilon duas linhas mais sigma como sendo a condutividade efetiva total.
Uma medida interessante que podemos extrair é a tangente de perdas, que pode ser definida como sendo tangente de delta é igual a ômega epsilon duas linhas mais sigma, isso tudo dividido por ômega epsilon linha. A tangente de perdas relaciona a parte real e a parte imaginária da corrente de deslocamento total. Normalmente, os materiais utilizados para projetos de microondas são especificados, indicando um valor relativo para a parte real da permissividade elétrica e a sua tangente de perda para a frequência de trabalho desejada. Até o momento, levamos em consideração que o material é isotrópico, ou seja, em todas as direções ele apresenta as mesmas características. Entretanto, nem todos os materiais são isotrópicos e apresentam propriedades diferentes dependendo da direção do campo elétrico no meio deles. Estes materiais são conhecidos como anisotrópicos. Algumas estruturas cristalinas e gases ionizados são exemplos de materiais anisotrópicos. Neste caso mais complexo, podemos descrever as equações anteriores utilizando tensores e notação matricial. Neste caso, a densidade de fluxo elétrico se relaciona com o campo elétrico na forma matricial, em que temos um vetor da densidade de fluxo elétrico sendo igual a uma matriz de epsilon vezes um vetor do campo elétrico. Repare que essa matriz de epsilon terá uma componente de epsilon na direção xx, xy, xz, yx, yy e yz, zx, zy e zz. Nos casos em que o material seja isotrópico, podemos continuar utilizando a representação de tensores, mas, agora, a matriz de epsilon torna-se uma matriz diagonal, com os elementos de mesmo valor sendo epsilon. Situação análoga acontece com materiais magnéticos. Neste caso, o campo magnético pode se alinhar com momentos de polos magnéticos, levando à polarização magnética. De forma análoga ao campo elétrico, podemos também representar o campo magnético utilizando a representação de tensores e matrizes. Caso estejamos lidando com um meio linear em que o campo elétrico não depende de epsilon e o campo magnético não depende de μ, então as equações de Maxwell podem ser simplificadas, tornando essas apresentadas aqui. Para casos mais genéricos, podemos considerar que epsilon e μ são complexos e usarmos a notação de tensores para representá-los.